Olá, Campinas amanheceu com forte nevoeiro hoje. Os motoristas precisam tomar cuidado ao dirigir, principalmente nas estradas. O aeroporto de Viracopos opera por instrumentos e um voo já foi cancelado. E alagamento, buraco, trânsito, medo. Tudo isso influencia na hora de dirigir. As ruas históricas de Campinas, paralelepípedos, guardam uma função primordial. Saiba qual aqui no TJ PUC. E mais. Locais da final do Campeonato Paulista já foram confirmados, agora no TJ. Por causa da redução das vendas nos últimos meses, os lojistas de Campinas decidiram ampliar o prazo das promoções típicas do início do ano. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, o comércio de rua teve o pior trimestre dos últimos 5 anos. De janeiro a março de 2015, o volume de vendas sofreu redução de 2,26% em comparação ao ano anterior. No mesmo período, também houve queda de 0,80% no faturamento dos lojistas. O Taquaral e centro de Campinas ficaram alagados na última terça-feira. A chuva durou apenas 30 minutos, mas foi o suficiente para provocar as enchentes. A Defesa Civil registrou apenas uma ocorrência, que foi a queda de uma árvore. A quantidade de chuva foi considerada elevada para o mês de abril, um mês historicamente seco. É sempre bom ficar atento porque é perigoso dirigir em dias chuvosos. Pois é, ainda mais quando quem dirige tirou a carta há pouco tempo ou tem medo de dirigir. Sim, mas o medo de dirigir pode ser tratado, viu? Veja a seguir na matéria de Juliana Galinari. Dirigir já é um problema para muita gente. Algumas apresentam estresse emocional e sofrem fobia de dirigir. Tem vários motivos porque as pessoas têm medo de dirigir, né? Tem gente que é muito insegura, né? Que isso vem desde criança, aquela insegurança de enfrentar coisas novas. Tem gente que tem o medo só por não ter experiência com o carro, não ter familiaridade, não conhecer muito. E mesmo com a ajuda da autoescola, a pessoa ainda não consegue tirar esse medo. De acordo com pesquisas divulgadas no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, os números são alarmantes. 89,2% das pessoas que possuem esse medo são mulheres, a maioria com idade entre 21 e 40 anos. Segundo a psicóloga, dirigir pode ser assustador para algumas pessoas por falta de experiência, insegurança e traumas de atropelamentos ou acidentes. Além disso, pode ter relação com fatos da infância, que reflete na vida adulta. Geralmente, o medo de dirigir está associado à falta de prática, tendo preocupações em bater o carro, causar acidentes e perder o controle do veículo. Gabriel perdeu o medo de dirigir. O estudante sentia a pressão dos outros motoristas e medo de errar. Eu sentia nervosismo, ficava inseguro em dirigir sozinho, então ficava com a mão trêmula, não me sentia confortável. Foram 2 meses de aula com seu pai até conseguir dirigir sozinho tranquilamente. O exemplo de Gabriel é mais um entre as 60 pessoas que procuram aulas com instrutores mensalmente. Os instrutores ajudam de forma prática os alunos de acordo com seu perfil. Com média de 10 aulas, que dá uma quantidade de 7 horas e meia, a pessoa já pega bastante segurança, mas para dirigir bem tranquilo leva um pouco mais de tempo. Ao procurar pelo treinamento, a maioria das pessoas queixa-se de ter medo de errar, causar acidentes, perder o controle da situação e vergonha dos outros motoristas. O medo de dirigir é um transtorno psicológico, ele tem tratamento, né, que é a psicoterapia, mas ele só pode ser tratado quando a pessoa mesmo admite, assume que ela não consegue dirigir, que ela trava, que ela tem mesmo esse medo. As ruas de paralelepípedos são um marco na história e, mesmo sendo muito antigas, ainda estão espalhadas por Campinas. Não é um número preciso, mas quase 10 bairros na cidade, de acordo com a prefeitura, possuem as famosas pedras. As pedras começaram a ser usadas como pavimentação no século XIX e a manutenção e colocação são baratas e simples, e elas possuem uma função muito importante. Ele é um piso dito ecológico, porque você tem uma área no entorno do bloco, né, que drena um pouco de água. Um bom exemplo é a rua no entorno do Bosque do Jequitibás, que por ser de paralelepípedo drena a água deixando o solo úmido para as árvores do bosque absorverem os nutrientes e a água. Outros métodos, porém, mais modernos de escoamento, como o concreto permeável, são usados nas cidades. Pisos que a gente chama de permeáveis, né? São pisos que pode ocorrer o escoamento
superficial, dependendo da capacidade de permeabilidade do material, mas que, por norma, ele deveria ser de alta permeabilidade, ou seja, ele vai garantir a permeabilidade de 90% da água que cai por sobre o piso. Esse tipo de pavimentação não é utilizada no Brasil por ter um custo muito alto. Nos Estados Unidos e na Europa já existem ruas com esse novo concreto. Mas, voltando ao Brasil, com o uso das pedras, a velocidade dos carros tende a ser menor. E o que não se aguenta é a trepidação que ocorre no carro, que pode danificar os pneus e a suspensão. Outro motivo que faz com que esse tipo de rua ainda exista é que algumas são patrimônio histórico, como essa daqui, a Rua Maneco Rosa, em Sousas. Ela foi tombada pela Condepac por ser uma das primeiras vias de acesso ao bairro, mas ela já foi modificada. Chega nesse pedaço, ela é asfaltada. Isso daí são as ruas que tem locais que elas são íngreme, então se asfalta para dar segurança no trânsito. Agora, aqueles locais que não têm íngreme e são planos, eles deixam com asfalto por causa dos problemas de organizações. A professora ainda alerta, muito cuidado na hora do planejamento. Quando você vai asfaltar, quando a gente fala asfaltar, é colocar uma camada asfáltica sobre o pavimento de piso intertravado. A gente tem que entender que o pavimento de paralelepípedo, ele está polido, né? Então, a gente vai ter um probleminha de aderência, certo? Também com relação ao preenchimento daquelas irregularidades, a gente precisaria primeiro colocar uma camada com um revestimento nivelador, para aí então a camada de revestimento. Em resposta aos questionamentos do Ministério Público quanto ao cronograma de ações contra a dengue em Campinas, o prefeito Jonas Donizete defendeu as medidas já adotadas no município, que já registra a segunda maior epidemia na história. A promotora Cristiane Hilal, que pediu rigor no combate à dengue em outubro do ano passado, disse que a prefeitura incrementou as providências, mas não da forma que a recomendação previa. Campinas registrou 4 mortes pela doença, investiga mais 5 e já são mais de 22.500 casos confirmados. E no próximo bloco, a Prefeitura de Campinas pode adotar um projeto de estudantes de arquitetura da PUC. E também as notícias do esporte. Os locais da finais já foram confirmados. Tudo isso após o intervalo. Até já. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. O Departamento de Água e Energia Elétrica liberou, a pedido da Sanasa, na semana passada, o aumento de 230 litros por segundo na descarga de água do Cantareira para a região de Campinas. O pedido foi feito quando o rio Atibaia registrou vazão média de 6,3 mil litros por segundo, suficientes para abastecimento de 95% da população. Segundo a empresa, o aumento da liberação de água visa garantir a qualidade e reduzir os custos de tratamento, já que a baixa vazão contribui para a concentração de poluentes que podem impedir as reações químicas do tratamento. E agora vamos à previsão do tempo com Ana Paula Teixeira. O mês de abril deverá ser marcado por poucas chuvas na região sudeste, devido às frentes frias, enquanto no sul as chuvas só deverão chegar no final de julho. O nível do sistema Cantareira deve permanecer estável em abril, lembrando que a Cantareira abastece a capital e auxilia a região de Campinas. O sistema opera ainda com 9,2% negativo. A Prefeitura de Campinas poderá adotar um projeto de conclusão de curso desenvolvido por alunos de arquitetura da PUC Campinas para criar um parque linear ao longo do córrego da Lagoa, que corta os bairros Campineiro, São Marcos, Santa Mônica e Vila Esperança. A implantação de um parque linear nessa área já era prevista num projeto que ainda precisa ser detalhado para que se saibam as intervenções e os custos. O projeto, que também deve incluir uma ciclovia, será entregue até o fim do ano. E agora vamos ao esporte. A nossa repórter Laura tem as informações da final do Paulistão. Laura, os locais da partida já foram decididos?
Sim, já foram confirmados. O primeiro jogo vai acontecer no estádio do Palmeiras neste domingo às 4 horas da tarde. E o segundo jogo vai ser lá na Vila Belmiro no próximo domingo, no dia 3 de maio. O Palmeiras conquistou a sua vaga na final, eliminando o Corinthians nos pênaltis no último domingo. Já o Santos ganhou do São Paulo por 2-1, com gols de Giovani e Ricardo Oliveira. Só que o que está preocupando um pouco os torcedores é o preço do ingresso. Para os palmeirenses, o ingresso varia de R$ 120 a R$ 300. Já para os santistas, vai custar R$ 210. Lara Klobochar, de Campinas. Obrigada, Laura. E uma de nossas repórteres acompanhou o dia de João Paulo, lateral esquerda da Ponte, que se recupera de uma sequência de lesões. A matéria você confere agora. O dia a dia de um jogador de futebol costuma ser bem agitado. São treinos, entrevistas e uma série de preparações para o grande dia da partida. Porém, essa não é, atualmente, a realidade do lateral esquerdo da Ponte Preta, João Paulo. E foi em outubro passado, em uma partida na casa do Boa Esporte, que João Paulo sofreu sua primeira lesão no tornozelo esquerdo. E foi deste lado do campo onde houve a pancada que deixou o jogador 5 meses afastado dos gramados. Na volta como titular contra o Vilhena de Rondônia, em março deste ano, o lateral sofreu uma fissura no calo ósseo do mesmo tornozelo, dificultando ainda mais a volta aos jogos. Eu tive uma fratura no passado, de ligamentos do tornozelo esquerdo, e a gente optou por um tratamento conservador, e foi tudo certo, tudo bem. Eu voltei em janeiro a treinar e voltei a jogar. Joguei no primeiro jogo tranquilo, no segundo jogo eu tive a infelicidade de ter um movimento rotacional involuntário. Acabei fraturando no mesmo local, a fíbula, e a gente tentou de novo o tratamento conservador durante 2 semanas, mas a gente viu que não tinha resultado. Já que após a segunda lesão o tratamento convencional não foi totalmente eficiente, os profissionais do Departamento Médico da Ponte Preta optaram por uma cirurgia de implantação de plasma rico em plaquetas no tornozelo do atleta, para uma reabilitação mais rápida. O procedimento foi realizado no dia 7 de abril. O João Paulo ele foi submetido à cirurgia para fixação da fíbula. Faz 2 semanas que ele foi feito o procedimento. A cirurgia foi um sucesso. Agora ele está fazendo fisioterapia. Tratamento são 2 períodos, tratamento bem intensivo. E a princípio está tudo bem, caminhando tudo bem. Por incrível que pareça, eu não tenho dor alguma. Eu tinha mais dor antes, sem a cirurgia. Com a cirurgia realizada, o jogador agora já anda sem o apoio de muletas e passa por intensas sessões fisioterápicas para estimular o local lesionado. Assim, logo poderá voltar ao campo. São feitas 3 horas de tratamento de manhã, 3 horas à tarde. No momento, a gente tem que estar um pouquinho meio devagar, porque ainda está com pontos, então não são todos os exercícios que a gente ainda pode estar realizando. Principalmente agora ele está fazendo a parte de analgesia, que é aparelho para tirar dor, alívio de dor. Depois a gente inicia com exercício de fortalecimento leve, musculaturas da coxa, musculaturas mais proximais da região. Com a cirurgia agora ele tem que retornar as caminhadas, tudo, e bem gradativo. O tempo de recuperação dele é por volta de 3 meses. Apesar de estar preocupado em ter uma boa recuperação, João Paulo revela que já pensa no retorno e diz o que os torcedores podem esperar do jogador em campo. A determinação e a vontade de sempre que eu demonstrei em campo. Eu acho que as lesões, você olhando para o lado bom, elas fazem crescer e de certa forma voltar com mais vontade ainda de vencer e poder apresentar um bom futebol para eles. E essas foram as notícias do dia. Muito obrigada. Muito obrigado e até as próximas edições.